Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 e o versículo 2, na verdade são 2 versículos. No próximo domingo nós iremos conversar um pouco a partir do versículo 3. O texto diz assim, todos encontraram? Todos encontraram? O texto diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, porque nós temos tantos motivos para sermos gratos a Ti. Senhor, eu quero Te agradecer por esse momento, por esse culto que podemos ter a liberdade aqui de nos reunir e oferecer esse culto ao Senhor. Como orávamos antes, mais do que corações sinceros, nós queremos, ó Deus, oferecer a Ti corações verdadeiros. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Não deixa a gente ter saído de casa só passado frio e vir aqui em vão, mas que o nosso coração, em primeiro lugar, possa ser aquecido pela Tua palavra e sermos transformados de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos assim. Amém. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você já ouviu aquela frase, você não é todo mundo? Quem já ouviu essa frase, levanta a mão. Agora as mães, eu quero falar especialmente as mães. A mãe que já disse essa frase, levanta a mão, por favor. Talvez algumas até falaram hoje, né? Não, eu não vou botar essa roupa porque ninguém bota essa roupa. Cala a boca, piato, não é todo mundo. Né? Claro que as mães da nossa igreja são bem mais carinhosas, né? Eu estou dizendo aqui desse jeito. Mas é uma frase que está na boca de toda mãe e de todo pai raiz, né? Eu já ouvi essa frase muitas vezes. E hoje eu já brinco com a Joana a respeito dessa frase, né? A gente já brinca lá em casa, que a Joana não é todo mundo. Ainda que seja um ditado assim tão conhecido e na boca do povo, né? Nós precisamos entender que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas essa frase, há muita sabedoria nessa fala. De fato, nós não somos todo mundo e deveríamos entender isso. O chamado de Jesus para seus discípulos é justamente esse. É para ser diferente. É para fazer a diferença. Não só ser diferente, mas fazer a diferença. E a verdadeira diferença será feita por aqueles que tiveram as suas mentes renovadas por Cristo. Bom, nós acabamos de cantar a respeito disso. Oh, música bonita, né? Renova-me, Senhor Jesus. Sabe, há uma declaração nessa música muito profunda e eu creio que vale aqui um parênteses para dar uma ênfase ainda mais naquilo que cantamos. O verso da canção diz assim: porque tudo o que há dentro de mim necessita mais de Ti. Nós vamos falar um pouco a respeito disso ao longo desse sermão, mas eu quero desde já puxar esse gancho. Você realmente cantou isso com o seu coração, entendendo a profundidade dessa verdade, dessa declaração? Ou foi só uma música que trouxe assim um sentimento nostálgico? Porque é uma música um tanto antiga e conhecida entre as igrejas. A verdade é que é isso de fato que precisamos. Sermos renovados pelo Senhor. E essa canção, ela pode chegar ao seu coração de uma forma específica, mas há duas formas, assim, de forma geral, que ela pode chegar e encontrar um lugar em nosso coração. Primeiro, essa música ela pode chegar como algo, como uma verdade que diz a nós que nós precisamos ser renovados, ser feitos de novo. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso tomar um rumo diferente para a minha vida, então eu preciso que Deus me faça algo novo, Deus me faça alguém novo.
Por outro lado, há aqueles já crentes, há algum tempo, que estão desanimados, talvez, e ouvem essa música e cantam essa música pensando num outro sentido, que é: Senhor, eu não estou lá aquelas coisas. Como diz o gaúcho, eu estou nos pés da égua, na capa da gaita, no fio do bigode, e aí lá vai, seja lá como você quiser pronunciar. A verdade é que todos nós, em algum momento ou outro, nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Nós precisamos de um abraço, nós precisamos de um consolo, nós precisamos de um conforto, de um encorajamento. E às vezes o encorajamento não vem como uma mãozinha passando na nossa cabeça. Às vezes o encorajamento vem com uma voz grossa e um comando muito bem específico. Bom, ao longo desse mês, nós estamos meditando numa série, um processo. Nós estamos conversando aqui sobre um processo. O nome dessa série é O Caminho para a Vontade de Deus. O sermão dessa noite é: seja diferente. Talvez poderíamos colocar aqui: ouça sua mãe, você não é todo mundo. Seja diferente. O primeiro sermão nós falamos sobre a importância de sermos gratos. O versículo 1 que nós lemos aqui no texto de Romanos, capítulo 12, diz: pelas misericórdias de Deus. O que são essas misericórdias? É tudo aquilo que Deus tem feito por nós. É tudo aquilo que o apóstolo Paulo veio desenvolvendo do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. Tudo aquilo que Deus fez por nós. O seu amor, a sua graça, a sua justiça sendo oferecida. Cristo morreu por nós na cruz para nos livrar da condenação do pecado. Há um texto rico, belo, em Romanos 6, que fala a respeito disso. Nós não somos mais escravos do pecado se cremos em Cristo. O pecado já não nos domina mais. Olha a beleza disso. Essas são as misericórdias de Deus. Deus tem sido bondoso conosco e por isso nós precisamos ser gratos. No primeiro domingo, então, o primeiro sermão dessa série, nós falamos sobre esse primeiro passo, que é: seja grato. Caso contrário, você não conseguirá experimentar a vontade de Deus em sua vida. O segundo sermão, no domingo passado, nós falamos sobre entrega. E aí, para continuar, uma declaração no imperativo: entregue-se. Caso contrário, você não experimentará a vontade de Deus em sua vida. O texto diz como deve ser essa entrega. Repare no texto, por favor. Nós estamos falando sobre a Bíblia aqui, não são coisas da minha cabeça, da nossa cabeça. O nosso compromisso aqui é com o que a palavra de Deus ensina, e não com a minha opinião ou a sua opinião, porque no fim das contas a nossa opinião é só opinião. Essa frase ficou cheia de opinião, mas a verdade continua sendo só uma: a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. O texto diz então como deve ser essa entrega. No final do versículo 1, então diz: ofereçam, entreguem os seus corpos como sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Um sacrifício voluntário. Ofereçam seus corpos como sacrifício santo. O que é um sacrifício santo? É um sacrifício separado, exclusivo. Ofereçam seus corpos como sacrifício agradável. E agradável a quem? Àquele que recebe o sacrifício. Agradável a Deus e não a nós. Então é Deus que dita os termos do nosso culto, seja público ou seja secreto. É Deus que dita como nós fazemos as coisas. A nossa preocupação com o nosso culto, seja público ou secreto, é agradar a Deus. Então entregue-se, e nos termos dele. Caso contrário, nunca experimentará a vontade de Deus para a sua vida. A nossa vida, irmãos, e isso aqui eu não precisaria nem falar, eu só estou aqui levantando essas considerações com você. A nossa vida muda de uma forma muito rápida. A calmaria, de uma hora ou outra, é substituída por uma tempestade. As coisas estão bem, tudo certo, e de repente tudo vira do avesso. Tudo vira do avesso. A verdade é que nessas horas nós nos questionamos: o que eu faço da minha vida? Você já se encontrou em uma situação dessa? É certo que sim. Onde você olhou para a sua vida e pensou: e agora? O que eu devo fazer? Qual caminho seguir? Bom, a nossa preocupação então é de seguir a vontade de Deus para as nossas vidas.
Inclusive e principalmente nesses momentos turbulentos, nesses momentos de tempestade. Como eu tenho dito nesses últimos domingos, existe uma turma aí que diz só se vive uma vez. Então eu devo aproveitar a minha vida ao máximo. E eu concordo com isso, eu já disse isso para vocês. Eu concordo com isso, que nós devemos aproveitar a nossa vida ao máximo. Mas eu discordo de como a gente se aproveita a vida. Alguém já disse, certa vez, que não existe coisa mais extraordinária, mais incrível nesse mundo, do que um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Isso é um milagre. A verdade é que nós estamos, muitas vezes, tentando aproveitar a vida de forma equivocada. Bom, cremos que Deus revelou a sua vontade para nós na sua palavra, na Bíblia. Talvez você diga, não, eu sou conhecedor da palavra. Eu confesso para você que eu tenho um preconceito com essa expressão. Porque a maioria das vezes, não todas, mas a maioria das vezes que eu ouço alguém dizer, não, porque eu sou conhecedor da palavra, normalmente é alguém até que sabe 1 ou 2 versículos, até decorou algumas passagens da Bíblia, mas não vive isso. No outro momento eu conversei e comentei com vocês de uma vez que eu encontrei um filho de um pastor, eu e um amigo meu. Nós estávamos sentados na casa dele, na frente da casa dele, já era madrugada, e nós tínhamos esse costume na adolescência, já éramos convertidos na época, e a gente estava ali sentado na frente conversando, e desce aquele rapaz que tinha acho que uns 2 anos, talvez 1 ano a menos do que nós, era a média da nossa idade, e aquele filho de um pastor da cidade, nós conhecíamos, jogava bola às vezes com a gente, e ele passa por nós completamente bêbado. E mesmo bêbado, ele recitou para nós a parábola do filho pródigo. E não só recitou, como fez aplicações. Ele explicou para nós a parábola do filho pródigo. Ele pregou para nós naquele momento. Só que aí depois que ele terminou de falar, a gente pregou para ele de novo. Porque a gente começou a conversar com ele, meu irmão, tu ainda não entendeu que tu é esse filho que precisa voltar para a casa do pai. Não adianta você saber qual é a vontade de Deus se você não experimenta a vontade de Deus na sua vida. É isso que o texto está dizendo. Que nós devemos e podemos experimentar a vontade de Deus. Existe uma grande diferença entre você saber o gosto de um bolo de chocolate e você provar o gosto do bolo de chocolate. Você olhar para o bolo e dizer assim, eu sei que aquilo é gostoso, mas você lamber os beiços dizendo, que coisa boa, é outra história. Nós não podemos nos conformar, então, apenas em saber, mas em provar. E a pergunta que eu lhe faço é, você tem provado da vontade de Deus em sua vida? Você tem experimentado essa vontade que é boa, agradável e perfeita em sua vida? Bom, hoje é o 3º passo para experimentarmos a vontade de Deus. 3º e último, porque no domingo que vem nós iremos falar sobre a consequência de experimentarmos a vontade de Deus em nossas vidas. E hoje nós vamos focar no versículo 2 do texto de Romanos 12. O texto inicia, na minha versão aqui, na Nova Almeida Atualizada, dizendo, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Gostaria de pedir para que um irmão, de forma voluntária, pudesse me trazer um copo de água aqui. Peço perdão porque eu esqueci de trazer, e a garganta está meio ruinzinha. O início, então, desse texto diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você é, seja um inconformado. É o que o texto está dizendo. Não vivam conforme, não vivam segundo a forma dos padrões desse mundo. No texto original aqui, que é escrito em grego, fica claro que a expressão aqui usada, muito obrigado, meu irmão, ganhou uma estrelinha no céu. Quando o texto está dizendo aqui sobre esses padrões, algumas outras versões vão trazer forma, mas a ideia aqui é uma forma que muda. É uma forma flexível, é uma forma maleável. Não é uma forma absoluta, não é uma verdade absoluta. E essa é a verdade sobre os padrões desse mundo. São padrões que mudam.
Hoje, aquilo que é pecado, amanhã não é. E vice-versa. Os padrões do mundo mudam, mas o chamado de Cristo para os seus discípulos é serem diferentes. E não só ser diferentes, mas também fazer a diferença. Então, em primeiro lugar, pensando em ser diferente, ser como eu sou diferente, seja um inconformado. A verdade, irmãos, que nós passamos daquela época onde que as meninas olhavam para a professora na escola e diziam: eu quero ser professora. Passou da época onde os rapazes, e aqui eu estou falando sobre estereótipos, é claro, mas passou da época em que rapazes diziam assim: eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser o Ronaldinho Gaúcho. Quem está dando risada aí já quis isso, né? Passou dessa época. As pessoas não querem mais ser iguais umas às outras. As pessoas querem ser autênticas. E a raiz disso, muitas vezes, é o egoísmo, é o orgulho, é um amor à sua própria imagem. Se tornou comum dentro do esporte, por exemplo, do futebol. Vamos supor aqui que o Silvano é alguém que, aí numa categoria de base de um time, está jogando muito bem futebol e ele está se destacando. E aí, alguém chega numa entrevista e diz assim: e aí, Silvano, qual que é a tua referência? Estão dizendo por aí que o Silvano é o novo Ronaldinho Gaúcho. E aí o Silvano diz assim, com toda a humildade falsa, ele diz assim: não, Ronaldinho Gaúcho não tem comparação, eu não quero ser Ronaldinho Gaúcho. Eu não sou o novo Ronaldinho Gaúcho, eu sou o primeiro Silvano. Azar! Tipo assim, as pessoas vão querer ser iguais a mim. Não é eu que quero ser igual aos outros, é os outros que querem ser igual a mim. Eu vi esses dias alguém dizendo, uma criança dizendo assim, que ela tinha o cabelo igual o de algumas princesas. E aí a mãe dessa criança disse assim: mas aquela princesa tal não tem o cabelo igual o teu. E aí a menina disse assim: eu vou comprar um cabelo igual o meu para ela. Não é ela que ia mudar o cabelo para ficar igual ao da princesa. É a princesa que ia mudar o cabelo para ficar igual ao dela. A questão, irmãos, é que todo mundo quer ser diferente. Todo mundo quer ser único. Não é sobre esse tipo de inconformismo que nós estamos falando. Porque, na verdade, mesmo todos querendo ser diferentes, todo mundo acaba sendo igual, mesmo que de uma forma diferente. O mundo que vivemos é um mundo caído, é um mundo afetado pelo pecado. Nós fomos afetados completamente pelo pecado. Nós cantamos isso, porque tudo que há dentro de mim precisa de Ti. Não é parte do que eu preciso, do que eu tenho, do que eu sou, precisa de Ti. Não, é tudo o que há. Por quê? Porque nós fomos afetados completamente pelo pecado. Sem Cristo não há nada de bom em nós. Eu amo uma frase do Calvino que ele diz assim: tudo aquilo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo aquilo que você vê de ruim sou eu mesmo. Porque eu sou ruim, eu sou mau. Essa é a nossa natureza. Essa é a natureza desse mundo. Para a gente manter o nosso pensamento aqui dentro de Romanos, eu quero citar mais uma vez Romanos 3:23, que diz que todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Todos nós precisamos de Cristo. E é por isso que Deus nos chama para fora disso. Para fora desse pensamento do mundo. Deus nos chama para um inconformismo santo. Não nos chama para esse desejo de ser diferente como o mundo é diferente. Como o mundo deseja ser diferente. Porque hoje ninguém mais quer ser mais um trabalhador. As pessoas se preparam, as pessoas fazem curso, as pessoas investem, as pessoas fazem terapia para serem os melhores nas suas áreas. Todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer sobressair, todo mundo quer ter algo especial, mas não é sobre isso que o texto está dizendo. Porque esse ser diferente desse jeito continua sendo o padrão do mundo, de um mundo caído. O mundo que quer ser especial, pessoas que querem ser especiais porque acham que elas são o centro do universo.
Bom, Deus chama a gente para fora disso. Deus nos chama para um inconformismo santo. Então, irmão, ser diferente é algo bom. Não é ruim, não. Um grande homem de Deus, falando a respeito desse texto, ele diz assim: qualquer um pode ser um inconformado por amor ao inconformismo. E na verdade isso é rebeldia. Já conheceu gente assim que tipo, tudo é do contra? Tu fala uma coisa e diz, não, mas é que, né, sempre tem um porém, um mas, todavia, entretanto, sempre tem os 2 centavos para contribuir, né? Nós não podemos ser inconformados só por amor ao inconformismo, só por querer ser diferente. Não é sobre isso que o texto está dizendo. Isso, na verdade, é uma piedade barata. Nós somos chamados para algo mais. Nós somos chamados para a transformação. Não só para o inconformismo em si, mas para a transformação. Nós falamos no domingo passado sobre essa entrega e os cristãos que se entregam como sacrifício vivo a Deus e que oferecem então dessa forma adoração, são pessoas com um padrão elevado de disciplina. Elas não querem só ser diferente por ser diferente. Elas não se satisfazem com formas superficiais de integridade. Elas não querem apenas que as pessoas olhem para suas vidas e digam assim, nossa, a Vivian lá no Super Cérebro, nossa, como a Vivian é uma ótima professora, tem um jeito tão especial com as crianças. Não. O verdadeiro inconformado, nesse padrão santo e não de acordo com o padrão do mundo, vai olhar e vai dizer assim, eu quero trabalhar de tal forma que as pessoas vão olhar para mim e sabendo que eu ofereci a minha vida a Deus, vão me unir ao canto que eu cantei aqui no início. Grande é o nome do Senhor. O objetivo então do crente bom aqui, com o seu inconformismo, não é as pessoas olharem para ele e dizer assim, nossa, como você é abençoado. Não, é olharem para ele e dizer assim, nossa, como esse Deus é abençoador. Porque eu não sou o centro do mundo. Eu não quero ser diferente de todos. A minha preocupação não é ser diferente de todos. A minha preocupação é ser igual a um, que é o Senhor Jesus Cristo. E se você estiver se tornando parecido com Jesus Cristo, eu não tenho problema nenhum em ser comparado contigo, porque você é meu irmão, você é um comigo. Você entende que não é sobre ser diferente simplesmente por ser diferente? O inconformismo que o texto está dizendo, que a Bíblia nos ensina, não é simplesmente sobre sentar e reclamar do mundo, que de fato vai de mal a pior. Mas é sobre se levantar como alguém que faz a diferença. É como o profeta Eliseu, após Elias ter sido arrebatado do céu, ser arrebatado aos céus. Ele pega o manto de Elias e, sabendo que ele deveria continuar o ministério profético de Elias, ele olha para o céu e diz assim, cadê o Deus de Elias? É alguém que se coloca na brecha. É alguém que está dizendo, se ninguém está fazendo, eu vou fazer. Se ninguém se prontificou, bom, eu vi, então eu vou fazer. Nós precisamos ser inconformados, não como quem senta e reclama, mas como quem se levanta e faz a diferença. Lembrando que esse é o terceiro passo. Tem muita gente querendo fazer a diferença, mas ainda não é grato a Deus pelo sacrifício dele. Ainda não entregou a sua vida a Ele. E aí acha que tem algo de especial. Deixa eu dizer para você, você não tem nada de especial. Você não tem nada de diferente. O que nos torna especiais é o amor de Deus que é derramado por nós. O que nos torna especiais é o que Cristo fez por nós na cruz. Não é as nossas obras, não é o nosso serviço. É por isso que eu disse, nós estamos falando aqui sobre um processo, sobre passos. O problema, irmãos, é que hoje parece que não há tanta diferença entre aquele que se diz cristão e aquelas pessoas do mundo, quando se trata de alguns assuntos específicos, por exemplo, divórcio. Tem crente que enxerga divórcio da mesma forma que o incrédulo. Tem crente que enxerga o aborto da mesma forma que o incrédulo.
Tem gente que enxerga a imoralidade sexual da mesma forma que um incrédulo. Que tipo de crente é esse? Será que podemos afirmar que essas pessoas que em nada se diferem do mundo são de fato algo separado do mundo? A resposta é óbvia, claro que não. Jesus nos ensina que pelos frutos nós seremos conhecidos. Uma árvore boa não vai dar frutos ruins. Da mesma forma que uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Porque ainda que aparentemente seja um fruto bom, no fim é ruim, faz mal. Em nome do amor, e um amor aqui com umas aspas, né? Em nome de um falso amor, tolera-se tudo. Em nome do amor, a gente diz, não, vem e pode continuar desse jeito. Não. A Bíblia é clara quando nos ensina, não se amoldem aos padrões desse mundo. Não se conformem com os padrões desse mundo. Não existe meio termo. Por outro lado, há pessoas que vão para um outro extremo, que vão para aquilo que nós chamamos de legalismo. Talvez você já conheceu algum desses grupos cristãos, evangélicos, que acreditam que a essência da vida cristã, a essência da piedade cristã, consiste em abster-se de filmes. Eu não posso assistir filme, TV é do diabo. A mulher não pode botar um batom na boca, porque senão foi condenada ao inferno. Ué, tem umas quantas irmãs aí que vão para o inferno daí. Não pode dançar. Pessoas que reduzem a vida cristã a essas coisas triviais. Essas coisas podem se tornar pecado? Podem. Dependendo o que levou, qual é o contexto, a forma que isso tudo é feito. Eu vou assistir um filme aqui, um filme aqui que eu sei que tem pornografia explícita. Eu vou assistir a série Game of Thrones, que todo mundo sabe que só tem gente pelada transando lá. Daí você vai e assiste, sabendo. Não há diferença nenhuma entre você e um incrédulo. Eu vou botar um batom vermelhão ou qualquer outra cor, para quando passar por outros homens eu vou fazer assim, ó. Sabe, dar aquela espalhada, estralada. Que desgraça. Eu vou dançar de uma forma sedutora. É a geração TikTok, né? Você tem cuidado com seus filhos terem assistido? Se você vê seu filho fazendo alguma coisa assim, tipo, né, aqueles negócios assim, já presta atenção. Já presta atenção, que provavelmente está consumindo conteúdo que não devia. As redes sociais hoje estão imersas nisso. É aquilo que a psicologia já tem chamado de pornografia soft. Não é explícita, mas há pessoas dançando e se mostrando de forma sensual. A questão é que a vida cristã não se resume a isso, mas é claro que nós precisamos prestar atenção nisso. O reino de Deus, no entanto, não se trata apenas de evitar batom, jogos de cartas, dança ou filmes. A vida cristã trata-se de obedecer à lei de Deus. Trata-se de uma vida de obediência espiritual e piedosa a Ele. Não são apenas sobre ações, é sobre o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, o mundo quer que você seja igual a Ele. O mundo quer que você se amolde. O mundo quer que você permaneça assim, no fluxo. Deixa ir. Deixa a vida levar. Mas o meu desafio a você é: levante-se. Não fica deitado, deixando o fluxo te levar. Levante-se e clame a Deus. Peça a Ele que te dê forças para ser um inconformado. Levante-se como um corajoso. Levante-se como uma corajosa. E diga: isso não agrada a Deus. E eu não vou compactuar com isso. As circunstâncias não definem quem eu sou. Nem mesmo a minha história define quem eu sou.
Eu não vou me conformar àquilo que esse mundo caído tem me oferecido. Cristo me define e Ele me chama a ser um inconformado. Então peça a Deus. Lucas capítulo 11, vai dizer que Deus dá, Jesus ensinando, Deus dá aquilo que nós pedimos. Vai dizer que mesmo nós sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais ao nosso Pai que está no céu, não vai dar coisas boas a nós quando pedirmos a Ele. E nesse contexto que Jesus diz assim, peçam, porque o Pai vai dar a vocês o Espírito Santo. Não adianta a gente tentar nadar contra a corrente, sem a força do Espírito Santo. Nós seremos vencidos e morreremos. Não importa a força que você faça, não importa a sua excelência em nadar contra a corrente, não importa o quanto elevado seja o seu intelecto, não importa os seus títulos, as suas capacidades, os seus cursos, não importa quantas pessoas te ouvem, não importa o quanto você se acha sábio, inteligente e preparado, você vai morrer afogado. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos inconformados no meio do mundo que está indo de mal a pior. Seja diferente. Não fique sentado esperando as coisas mudar. Seja diferente. Como nós seremos diferentes? Primeiro, seja um inconformado. Segundo, renove a sua mente. Mente renovada é diferente de pensamento positivo. Porque tem gente que pensa assim, eu vou usar um exemplo clichê aqui para você, mas vai dar para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui. Tem gente que olha para um copo e diz assim, não, esse copo está meio vazio. E tem a outra turma que olha para o copo e diz, o copo está meio cheio. Não, porque eu decidi olhar diferente para as coisas. Porque se eu pensar coisa boa, vai me atrair coisa boa. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia nunca ensinou isso. A mente renovada não significa simplesmente pensamento positivo, achar que as coisas vão dar certo e daí por um milagre as coisas vão dar certo. Alguém já disse certa vez que para nos conformarmos então, não com o mundo, mas a Jesus, precisamos primeiro pensar como Ele. Paulo desenvolve isso em outro lugar, numa de suas cartas aos Coríntios, quando ele fala sobre a mente de Cristo. Termos a mente de Cristo. Nós precisamos primeiro pensar como Ele. Precisamos valorizar o que Ele valoriza e desprezar o que Ele despreza. Eu gosto do que Jesus gosta e eu não gosto do que Jesus não gosta. É assim que nós devemos pensar. A Bíblia é a mente de Cristo, então, que vai nos dizer aquilo que é a nossa prioridade, aquilo que são os nossos gostos. Não, mas eu gosto tanto de falar mal dos outros, mas Jesus não gosta. Nós devemos ter as mesmas prioridades que Ele tem. Isso é uma mente renovada. Precisamos considerar importante o que Jesus considera importante. Há uma frase, uma pergunta, um questionamento que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Eu respondo essa pergunta dizendo assim, em primeiro lugar, Jesus nem estaria onde eu estou, porque eu já dei tantos passos errados, eu não posso supor que Jesus estaria onde eu estou para eu perguntar o que Ele faria no meu lugar, porque eu estou tão longe do que Ele foi, eu estou tão longe do que Ele é, eu estou fazendo o caminho inverso agora, me aproximando cada vez mais dEle. Mas Jesus nunca estaria onde eu estou, porque o meu pecado me jogou para longe de Deus. Ele tem me chamado e tem me aproximado para perto dEle. Agora, a gente ter a mente de Cristo não acontecerá sem um domínio da palavra em nossa mente, sem um domínio da palavra de Deus na nossa mente. Portanto, a chave para um crescimento espiritual, robusto, verdadeiro, é nós nos debruçarmos na palavra de Deus. A nossa mente só será renovada pela palavra de Deus. Precisamos nos agarrar cada vez mais nessa palavra. Nos agarrarmos cada vez mais em nossa Bíblia. Essa coisa valiosa, preciosa que você tem aí em suas mãos.
Dá uma apertada mais forte nesse livro precioso aí. Agradeça a Jesus pelo privilégio de você ter a liberdade de ter uma Bíblia em suas mãos. Talvez você já viu, em alguns contextos, você já viu vídeos onde isso aqui é proibido. E pessoas cristãs, ao receberem pequenas porções da palavra, páginas da Bíblia, abraçam e choram de felicidade em poder ter a palavra de Deus em suas mãos. E nós, muitas vezes, deixamos ela tirada a semana inteira. Inclusive, esquecemos de trazer para o culto. Mas, graças a Deus, né? Porque ninguém percebe que a gente tem a Bíblia no celular. Daí dá para esconder. Não estou dizendo que esse é o caso. É só uma situação hipotética que não acontece aqui na nossa igreja. Precisamos nos agarrar cada vez mais em nossa Bíblia. Só assim teremos uma mente renovada. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós, que nos chamamos de servos de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a obra de Deus. Então você pode ser aquele tipo de gente assim, toda animada, sabe? Não, vamos fazer na igreja, vamos, eu estou junto, eu sou parceiro, não, eu ajudo, eu faço, eu aconteço. Mas mesmo assim a sua mente não ter sido renovada. Para sermos realmente diferentes e fazermos a diferença nesse mundo, nós precisamos ter a mente renovada. Efésios capítulo 4, versículo 22 e versículo 23 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Aquilo que eu era não sou mais, não penso mais daquele jeito, não ajo mais daquela forma. Eu devo então agora me deixar renovar no espírito, no meu entendimento. Nós precisamos ler a Bíblia e aplicar a Bíblia no nosso contexto, e não o contrário. A mente renovada é aquela que chega diante da Bíblia, ela lê a Bíblia, ela entende o que o texto está falando, e se não entende, vai procurar, igual você faz no seu emprego. Teu chefe te dá uma missão, e você não sabe como resolver. Aí você diz para o teu chefe: chefe, não sei fazer. Ele vai dizer: bom, eu vou achar alguém que sabe. Então, passa lá no RH, que eu vou achar alguém que sabe, que eu preciso de alguém que funcione aqui. Mas aí na Bíblia, parece que um espírito de burrice entra na gente, a gente, não sei. Pastor, a Bíblia diz aqui que se eu não crer em Jesus eu vou para o inferno, mas não deve ser isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos de uma mente renovada, olhar para a Escritura e aplicar ela às nossas vidas, e não o contrário. Não, na verdade esse texto aqui não está querendo dizer isso. O inferno na verdade é uma ideia. O inferno não é real. Bom, é bem real. O problema é que a maioria das pessoas, e talvez alguns de nós que estão aqui essa noite, perceberão isso tarde demais. Precisamos aplicar a Bíblia às nossas vidas e não tentar mudar a Bíblia para fazer ela mais fácil, para tornar ela mais palatável, para tornar ela mais aceita. A proposta de Deus nunca foi ser aceito, porque é Ele que aceita. Ele não precisa ser aceito por ninguém. É Ele que aceita pecadores e transforma pecadores como eu e você. Assim, se aplicarmos a Bíblia às nossas vidas, ela irá comandar as nossas reações, aquelas ações não premeditadas. Alguém aqui antes de se converter, eu vou limitar aqui o exemplo a antes de se converter, tá? Mas alguém aqui antes de ter sido encontrado por Cristo, antes de ter sido regenerado por Deus, tinha problema em falar palavrão? Levanta a mão. Eu tinha. Vocês são uma boca muito santa. Vocês eram as pessoas do mundo muito bem educadas. Os palavrões faziam parte do meu vocabulário. Não precisava nem ser uma situação grave, extrema. Qualquer coisinha, se fosse um filme, seria censurado. Qualquer coisinha seria censurado. E eu não pensava para falar.
Eu não pensava para falar um palavrão, simplesmente eu falava, porque fazia parte do meu vocabulário. Quando Jesus me encontrou e Ele transformou o meu coração, isso não mudou de uma hora para outra na minha vida. A minha mente foi renovada, porque cada vez que os palavrões saíam da minha boca, eu me sentia constrangido e sabia que eu estava pecando. Porque a Bíblia ensina que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. De uma forma prática, não fale palavrão. Cuida do que sai da tua boca. A verdade é que muitas vezes nós estamos reagindo de forma pecaminosa e estamos dando a desculpa de que não, é que foi assim, não deu para eu pensar. Alguém te empurra sem querer, você já solta um palavrão. Alguém te faz um mal, você descobre que alguém falou mal de você, o seu compromisso de vida agora é difamar ele também. Eu gosto de uma frase do Spurgeon que ele diz assim: não fique ofendido quando alguém falar mal de você. Você é muito pior do que isso. As pessoas só sabem parte do quão ruim você é. E tu fica ofendido porque elas falaram de uma coisa. Irmãos, olhem para as suas reações. Aquilo que você não pensa para fazer. Se a gente... Vou ser específico no meu exemplo, porque um dia eu usei esse exemplo e começaram a criar caso em cima do meu exemplo. Então, se você pegar uma laranja doce, cheia de suco doce, e você espremer essa laranja doce, cheia de suco doce, o que vai sair dessa laranja? Suco doce. Ela não pensa para sair suco doce dela. Ela foi cortada, ela foi espremida e sai suco doce, porque ela é isso. E quando espreme em você, o que sai? Quando fere em você, o que sai? Quando alguém puxa a tua orelha, te chama a atenção, o que sai? Bom, o que sai é o que você é. Jesus explica isso quando ele ensina que a boca fala do que está cheio. O problema é que não vai sair da gente suco doce se o nosso coração está cheio de limão azedo. A nossa forma de pensar, irmãos, é o que molda o nosso caráter. Já o nosso caráter determina as nossas ações. E são as nossas ações que vão determinar, vão revelar quem nós somos. É por isso que nós precisamos de uma mente renovada, porque tudo começa aqui, ó. Tudo começa na forma como nós pensamos, porque isso determina quem nós somos. Você tem mergulhado a sua mente na palavra de Deus? Ou você tem sido um conformado, que toda e qualquer ideologia que vem, você abraça? Tudo aquilo que sai na mídia agora é verdade absoluta. Você fica sempre procurando algo que comprove a Bíblia, e não o contrário. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Eu já recebi muitas vezes, e não adianta você ficar me mandando vídeos. Descobriram, a arca de Noé é verdadeira. Eu não vou ver um vídeo desse. Aí eu abro lá, tem 1h30 de vídeo. Eu vou ver uma pregação. Eu não vou ver um vídeo desse. Eu não preciso que alguém me diga que descobriram que a arca foi descoberta. A Bíblia já disse isso. Eu não preciso que digam que acharam lá o peixe que engoliu Jonas. Está vivo ainda o bicho. Eu não preciso disso. Eu não preciso que alguém me prove cientificamente que não, Jonas foi dentro do peixe lá. Eu não preciso disso. Se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava nisso. Porque é o que a Bíblia diz. Nós não estamos falando sobre coisas naturais, nós estamos falando de um Deus que age nas coisas extraordinárias. Louvado seja Deus, nosso Deus é grande. A verdade, irmãos, é que para uma mente que não foi renovada, toda a prova que você conseguir juntar nunca vai ser suficiente. Mas para uma mente que é renovada, nenhuma prova é necessária. Nós precisamos ter as nossas mentes renovadas pelo Espírito. Seja diferente. E como você será diferente? Sendo um inconformado, tendo a sua mente renovada,
e sendo transformado. A mente renovada precede, vem antes da transformação. Caso contrário, será apenas uma emoção ou uma mudança circunstancial. Você já falou de Jesus para alguém e essa pessoa disse assim: não, é isso aí, eu quero Deus, eu preciso de Deus na minha vida, agora eu entendi, não, agora Deus falou comigo, agora eu não volto mais atrás. Na semana seguinte você já não tem mais notícia da pessoa. Eu já comentei isso aqui outra vez, no dia do meu batismo, no dia 16 de novembro, no dia 25 de novembro de 2012, no dia do meu batismo teve um camarada que se batizou junto comigo e foi o último dia que ele foi da igreja. Mas ele estava decidido que ele queria Deus. Muitas vezes nós estamos chamando de transformação aquilo que foi só emoção ou só uma mudança circunstancial. É porque a pessoa está enfrentando um problema e aí então agora ela vai até Deus. Ela chama o 190 celestial e diz assim: ó, resolve aqui meu problema. Ela chama o SAMU celestial e diz assim: ó, estanca aqui esse sangramento, resolve aqui aquilo que eu estou vivendo. Nós precisamos ser transformados. E como essa transformação acontece? Não é pela força do nosso braço. O texto vai dizer: se deixem ser transformados. A verdade é que isso aqui é o processo de santificação. É aquilo que Deus realiza em nós, mas nós nos esforçamos para alcançar cada vez mais, para nos aperfeiçoar cada vez mais. A santificação não é algo que acontece em nossas vidas, a gente ficar sentado, parado. Não, eu preciso responder aquilo que Deus fez por mim. A carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando esse texto está falando sobre a renovação da mente, ela não está falando apenas sobre algo intelectual, mas está falando sobre o centro daquilo que somos. Está falando sobre o nosso interior, o mais íntimo daquilo que somos. E é lá no nosso íntimo que o Espírito Santo vai agir e vai renovar a nossa mente, vai renovar quem nós somos. E a partir disso, então, nós poderemos avançar nessa transformação. Como eu disse, nós estamos no terceiro passo, o segundo é a entrega. Não existe transformação completa com uma entrega parcial. Muitas vezes a gente diz, a gente ora, a gente canta: Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ser transformado completamente por Ti. Eu quero que o Senhor mude tudo na minha vida. Eu fico imaginando um diálogo, né? Porque oração é isso, é uma conversa. Aí Deus dizendo: então tá, então eu vou mudar isso aqui. Não, peraí Deus, isso aqui não. Senhor, eu entrego tudo, mas isso aqui não. Senhor, eu entrego tudo, mas não o meu trabalho. Você já parou para pensar que talvez um dia você se encontre numa situação onde você vai ter que escolher entre seu emprego e ser fiel a Deus? Se você nunca pensou sobre isso, você precisa renovar a sua mente. Existe grande chance de você estar muito confortável nesse mundo. Eu, como pastor, já pensei. Esses dias até comentei com a minha esposa: do jeito que as coisas estão, numa dessa eu vou preso. Porque aquilo que a Bíblia condena tem sido aceito e encorajado por esse mundo. Mas a gente já viu isso na Escritura. Grades não prendem um povo que tem como Senhor aquele que nem a morte conseguiu segurar. Você já parou para pensar que a tua fidelidade pode ser colocada em jogo diante de algo que te custa tão caro? O que você vai escolher? Se nas pequenas decisões que você tem tomado, você tem sacrificado a sua fidelidade, é bem provável que você vai escolher por outra coisa e não por Deus. E você vai vir ainda com uma desculpa muito piedosa. Você vai dizer: como é que eu vou abandonar meu emprego? Porque afinal eu tenho que alimentar minha família.
Irmão, o nosso compromisso não é com as circunstâncias. O nosso mestre nos ensinou. São os ímpios, são os pagãos, são os incrédulos que se preocupam com essas coisas. Com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Isso está lá em Mateus 6. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Não se preocupem com isso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu cuido de vocês. Assim nos diz o Senhor. Nós precisamos ser transformados. Mas sabe por que nós vemos tão pouca transformação em nossas vidas? Porque a nossa mente ainda não foi renovada. E por que a nossa mente não foi renovada? Porque nos falta Bíblia. Nos falta a palavra de Deus. Você vem para o culto sabendo que você sai daqui sem lembrar nada. Mas daí você não assiste o sermão de novo, você não anota, você não desenha, você não faz nada. Você veio aqui planejando para tudo continuar igual. Você precisa da sua mente renovada, meu irmão. Você precisa da Bíblia na sua vida. Muitos de nós pedimos sabedoria a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine. Mas a pergunta que eu faço é: sabedoria para quê? Para resolver os nossos problemas? Ou para tomar decisões que agradam a Deus? Senhor, me ajude, me dê sabedoria para resolver esse problema lá no meu trabalho, porque se eu não tiver sabedoria para isso, eu vou perder meu emprego. E se a vontade de Deus for que tu perca o emprego? Primeira carta de Pedro vai ensinar isso. Se for da vontade de Deus que vocês sofram por ser fiéis a Deus, se alegrem. Nós precisamos ser transformados. Precisamos transformar a nossa forma de pensar. Precisamos transformar a nossa forma de pedir a Deus as coisas. Precisamos de uma transformação completa. Então você só será diferente de fato se você for um inconformado, primeiro. Segundo, se você tiver a sua mente renovada. E terceiro, se você for transformado. Abra-se para isso. Talvez você deveria fazer a mesma oração que o salmista Davi faz no Salmo 51, versículo 10 especificamente. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito, uma força, uma postura que não se dobra diante das coisas do mundo. E aí, por fim, assim nós experimentaremos a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela pode ser classificada de forma geral em duas categorias. Repito, de forma geral, em duas categorias. Primeira, vontade de Deus como um decreto. Esta é a vontade de Deus soberana. É aquilo que Deus disse que iria acontecer e vai acontecer. Não importa se você quer ou não. Não importa se parece que não vai. Não, Deus disse que vai e vai. E Ele faz acontecer. No domingo que vem nós vamos conversar um pouquinho com mais calma sobre isso. A segunda forma, então, da vontade de Deus é a vontade de Deus como mandamento, que é a vontade de Deus moral. Você conhece aquele mandamento que diz: não matarás? Conhece? E você já ouviu muita gente sendo morta, certo? Então quer dizer que aquela pessoa que atirou, ou que tirou a vida de outra pessoa, tem o poder de passar por cima da vontade de Deus. É isso? Não. Porque o não matarás não é uma vontade soberana, mas é a vontade moral de Deus. Ele está dizendo: não façam isso. Se vocês fizerem, vocês vão sofrer as consequências. Creio que a vontade de Deus, aqui nesse texto de Romanos 12, no versículo 2, que fala sobre a gente experimentar a vontade de Deus aqui não é a vontade como decreto, é a vontade como mandamento.
Porque se fosse vontade como decreto, então não necessitaria a gente ser grato, não necessitaria a entrega, não necessitaria a gente ser diferente para experimentar a vontade de Deus. Porque é a vontade soberana, então vai acontecer, não importa o que eu faça. Mas aqui é o aspecto da vontade moral. A vontade soberana de Deus fala a respeito daquilo que vai acontecer amanhã. Não importa se você levantar ou não. Mas a vontade moral de Deus é você saber o que Deus gostaria que você fizesse amanhã. Então você se levanta e faz isso. Essa vontade que o texto está dizendo aqui não é sobre você saber o que vai acontecer amanhã. Mas é você saber sobre o que deveria ser amanhã e fazer isso. Eu experimento a vontade de Deus em minha vida quando ando de acordo com a vontade dele. É como você comer algo para experimentar aquilo. Você experimenta a vontade de Deus quando você anda na vontade de Deus. E que vontade é essa, irmãos? É nós sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Que vontade é essa, irmãos? É nos entregarmos as nossas vidas total e completamente a Ele. Que vontade de Deus é essa, irmãos? É nós sermos diferentes do mundo. É nós nos agarrarmos à Sua palavra. É sermos inconformados. É fazermos de fato a diferença. Isso não é algo fácil. Isso não é algo simples. E é por isso que só pode ser realizado em nós através do Espírito Santo de Deus. Você nunca irá experimentar a vontade de Deus se Ele não estiver na sua vida. Diante disso, portanto, um grande homem de Deus disse assim: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, somos transformados. Como você quer sair daqui essa noite? Conformado ou transformado? Não se conforme com os padrões que desagradam a Deus. Não se acostume com isso. Ainda que seja comum, não é normal. Peça ao Espírito Santo para que te dê força e coragem para enfrentar o mundanismo que tem sido cada vez mais aceito. Pare de alimentar a sua mente com coisas que são opostas ao Evangelho. Busque e tenha sua mente renovada através da palavra de Deus. Pare de ficar vendo um videozinho emocional, filosófico no seu celular, apenas coisas que dão uma motivação momentânea. Alimente o seu coração, a sua mente com aquilo que realmente tem o poder de mudar a sua vida. E com isso eu quero dizer de dar uma vida nova a você, uma vida verdadeira a você. E isso nós encontraremos através da palavra de Deus. Mas entenda, lembre-se disso. A palavra de Deus vai afetar você. Ela vai mudar você. Ela vai te transformar. Se abra para isso. Se submeta a isso. Tiago, capítulo 1 fala isso. Submetam-se à palavra de Deus, que é poderosa para transformar, para curar, para salvar vocês. É somente assim que acontecerá uma transformação verdadeira. Caso contrário, é só emoção ou mudança circunstancial. O Hernandes Dias Lopes disse assim: quando nosso corpo é consagrado, entregue a Deus, e nossa mente é transformada, nosso culto então torna-se racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. E aí nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um caminho chegar lá. Mas quando experimentamos a vontade de Deus em nossas vidas, nós percebemos e concluímos que ela sim, de fato, é boa,
perfeita e agradável. Meu irmão, minha irmã, seja diferente. Não se amolde. Caso contrário, nunca irá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero desafiar você essa noite. Se você ainda não entendeu que você é um pecador e que o que você merece é o inferno, eu quero dizer isso mais uma vez. Os nossos pecados nos fazem merecedores do inferno. Nós não estamos falando sobre quem é mais pecador ou menos pecador, todos somos. Pastor, eu nunca matei, mas odiou. Jesus disse que é homicídio. Eu nunca adulterei, mas desejou. Jesus disse que isso é adultério. A verdade é que o nosso padrão é do mundo. A gente fica se comparando com os outros, por isso que a gente se acha menos pecador. Os nossos pecados nos levam ao inferno, mas Deus, como diz Paulo em Romanos, nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Ele ofereceu o seu Filho na cruz para nos salvar. Eu quero desafiar você, eu quero chamar você essa noite a reconhecer o que Cristo fez pela sua vida, a salvação que Cristo está te chamando hoje, e ser grato a isso. Você só está respirando, o inferno só não te engoliu ainda, porque Deus tem sido misericordioso com a tua vida. Ele te deu mais um dia, Ele tem sido longânimo, Ele tem sido paciencioso, paciente, Ele tem sido misericordioso conosco. Seja grato ao que Ele fez. Não começa em você, começa nele. É por isso que digo, se essa noite você entende no seu coração que Deus enviou o Filho dele para morrer pelos teus pecados, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar nesse momento, a dizer a Deus: Senhor, me perdoa, eu me arrependo de viver uma vida inteira como um ofensor. Senhor, me perdoa por viver a minha vida inteira até aqui negando aquilo que o Senhor fez por mim. Senhor, eu quero ser grato. Senhor, muito obrigado por aquilo que Tu fez, pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu muito amor. A gratidão da qual nós estamos falando não é uma gratidão passiva, mas é ativa. É uma gratidão que gera uma resposta. É uma gratidão que gera uma entrega. Se você realmente é grato, eu quero desafiar você a, nesse momento, no seu coração, não é diante das pessoas que você está, é diante de Deus, a no seu coração você dizer: Senhor, eu me arrependo da forma que eu vivi. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez. E porque eu sou grato, eu entrego a minha vida no Teu altar. Eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida para que o Senhor transforme ela. Eu entendo hoje que o Senhor me chama. Eu entendo hoje que o Senhor me aceita. Não para me manter do jeito que eu estou, mas para me transformar de acordo com a Tua vontade. Porém, essa entrega, ela vai se refletir de forma prática exterior. Então, se você é grato e entrega o seu coração a Deus essa noite, fale a Ele, diga a Ele: Senhor, me dê coragem para ser diferente. Me dê coragem, Senhor, para viver como alguém que realmente ama ao Senhor e é grato por tudo que o Senhor fez. Eu não quero ser aquele tipo de gente que entrega hoje e amanhã toma de volta, porque isso só vai mostrar que nunca entreguei, que nunca fui grato. Eu não quero ser igual ao mundo. Eu não quero ter a minha mente nos padrões desse mundo. Eu quero ser transformado por Ti. Eu quero experimentar a Tua vontade na minha vida e desfrutar disso.
O resultado disso, irmãos, é que nós teremos um povo que será usado por Deus para o avanço do reino dele aqui nessa terra.